Olá, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula magna a respeito da literatura e da maturidade. É possível amadurecer o seu filho, é possível que você amadureça, que os seus alunos amadureçam. E amadurecer aqui, eu me recordo de um conselho de Nelson Rodrigues, quando perguntado que conselho você daria aos jovens, que eles envelheçam logo. Que eles amadureçam, que eles cresçam. É preciso que nós amadureçamos. É o caminho natural da vida. Homens infantilizados, homens com idade cronológica de adultos, porém infantis, imaturos, irresponsáveis, incapazes de cumprir bem o seu dever, incapazes de realizar a sua missão. São esses homens que precisam crescer, são essas mulheres que precisam amadurecer. Eu quero trazer aqui um bom exemplo de desenho, uma pérola dos estúdios Disney, que é o Rei Leão. O Rei Leão traz para nós esse segundo verso de Manuel Bandeira, do poema Pneumotórax, né, que nós refletimos na primeira parte. Aquele que poderia ter sido e não foi. Esse quase foi o destino fatal do príncipe Simba, que era o herdeiro direto de Mufasa. E nesse caminho rumo à realização de um ideal de vida, Simba, ele vive dois momentos descritos por Paul Diel, né, o grande filósofo, como exaltação imaginativa e banalização. Olha que interessante. O seu pai, Mufasa, ele representa o ideal que Simba almeja alcançar. E nós precisamos ter pessoas que sejam para nós grandes referências de homens, grandes referências de mulheres, pessoas que já trilharam esse caminho, que já subiram essa montanha da maturidade. Esses homens e mulheres que nós podemos olhar e dizer: eu quero ser assim, eu quero ser maduro a este ponto. E Mufasa tinha no seu pai, né? Quem dera que todos os pais pudessem ser para os seus filhos essa referência que Mufasa era para o príncipe, o seu filho, o herdeiro do trono, Simba. Ele almejava ser como o pai. Para esse psicólogo, o Paul Diel, ele vai trazer esse ideal, é quase sempre representado pela figura divina. Então existe ali um arquétipo, existe também esse modelo que nós podemos olhar, né, de pai, que é essa figura divina. É o pai a ser alcançado por nós. Aquilo que Felipe pergunta, Natanael, né? Felipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai nos evangelhos, e Jesus diz: como assim, Felipe? Você anda comigo e pede para que eu te mostre o Pai? Quem me vê, vê o meu Pai. Então é interessante que num dado momento da história do Rei Leão, essa mensagem de maneira alegórica. O Paul Diel diz isso também, que o Mufasa ele representa essa figura divina que norteará todo e qualquer esforço para a realização das qualidades superiores do homem. Nós temos no nosso pai essa referência, porque nós, seja o pai biológico, seja uma figura paterna para você, porque nós almejamos olhar para esse pai, assim como Felipe. Nós almejamos contemplar a face desse pai e nos parecermos a cada dia um pouco mais com esse pai. E Simba, por sua vez, ele vive uma exaltação imaginativa. Aqui é interessante, e o nosso clube é sobre a formação do imaginário, portanto, o imaginário ele é fundamental. Aristóteles ele vai dizer que não há nada que passe que chegue à nossa inteligência e que não passe antes pelo nosso imaginário. O imaginário é bom. Santa Teresa d'Ávila diz isso, né, que
A imaginação é louca da casa, mas ela fala a respeito de uma imaginação desordenada, desequilibrada. Ela fala a respeito dessa exaltação imaginativa de Simba. Ele, imaginando já ter as qualidades de um rei, ele é ainda uma criança ali, mais ou menos na idade felina ali, ele seria como que um adolescente. O jovem leão acha que já pode fazer tudo o que um leão adulto realiza. Então o que ele faz? Ele desobedece o seu pai e leva a sua amiga para o cemitério dos elefantes, desobedecendo ao pai. E a cena do cemitério dos elefantes é interessante, que demonstra que o mundo não cede como ele esperava aos seus encantos. Mesmo ele, na sua exaltação imaginativa, acreditando já ser como o pai, o mundo não cede a isso. Afinal, ele é só um filhotinho que pode virar lanche de hiena. E as hienas chegam a ridicularizá-lo, porque ele está vivendo essa exaltação imaginativa. Nós precisamos educar bem o nosso imaginário. Do contrário, nós corremos esse mesmo risco. Corremos o mesmo risco do jovem Simba, que é herdeiro de um reino, que tem, portanto, uma missão muito grande. E aqui eu me recordo também de uma passagem da vida da princesa Isabel, em que seu pai dá uma volta com ela no reino, já estando aqui no Brasil, o reino já instalado, né? Nós conhecemos a história. A princesa Isabel, ela já crescendo aqui como princesa, né? Como futura herdeira também do trono português, seu pai mostrando para ela os súditos, mostrando para ela tudo aquilo que seria as terras do reino, e ela fica nessa exaltação imaginativa, encantada. Ela olha para o pai e diz: quer dizer que tudo isso é meu? O pai fala: não, você não entendeu nada, Isabel. Você é deles. Você será para eles. Você se doará para eles. Você não os possui. Eles te possuem. E esse é o sentido. Esse é o sentido da realeza. Esse é o sentido daqueles que são chamados a uma vida, a uma estatura de vida magnânima. É o serviço, é o doar-se, como Mufasa se doou, se entregando ali. Não vou entrar em detalhes na história, tem toda uma artimanha, quase que na figura demoníaca, né, do seu irmão, que era o Scar, né, aquele que tem a marca, a cicatriz, o ressentimento, a inveja daquele que é o rei. Então, portanto, uma figura também usurpadora do reinado. Mas Simba não, Simba, ele precisa conquistar isso, depois ele vai fugir, vai se vitimizar, se culpar e se vitimizar pelo ocorrido. Mas aqui eu quero deixar para cada um de vocês essa reflexão. O homem maduro, a mulher madura, não é aquele que sente pena de si mesmo, que se autoflagela, dizendo: olha, tudo isso foi culpa minha, o mundo está do jeito que está porque eu não sou bom o suficiente. Não, isso é uma vaidade muito grande nossa. Nós somos chamados a cumprir aquilo que nós devemos. São José Maria Escrivá, ele diz algo maravilhoso. Ele diz: ser útil deixa rastros. Está no que fazes. Faz o que deves, está no que fazes. Nós precisamos cumprir o nosso dever diário, cotidiano. Qual que é o seu dever como mãe? Trocar fraldas, alimentar os seus filhos. O seu dever como pai, sair para trabalhar, para sustentar a sua casa. O seu dever como jovem, estudar, se dedicar aos seus estudos, ajudar também nas tarefas domésticas.
nos afazeres, faz o que você deve. Está naquilo que você faz, não fica imaginando coisas, ser aquilo que você ainda não é. Nós corremos esse risco o tempo todo de uma falta de senso de realidade, uma exaltação imaginativa que nos rouba da realidade. Por isso a alta literatura, por isso as grandes histórias, sejam elas literárias, aqui eu acabei de contar uma grande narrativa fílmica, que é o Rei Leão, são histórias que nos inserem na realidade, que nos fazem enxergar quem de fato nós somos. Nós precisamos ser aquilo que nós já somos. Vai dizer Píndaro, torna-te aquilo que tu és. Nós precisamos. E tem uma obra maravilhosa que também nos ajuda, uma novela de Ernest Hemingway, que fala a respeito de um velho chamado Santiago, que estava há 84 dias sem pescar. Eu estou falando de uma belíssima novela, uma obra-prima, na minha opinião, chamada O Velho e o Mar. Este homem estava quase 90 dias sem pescar. Ele era um pescador, ele morava numa aldeia de pescadores, numa ilha cubana. Ele vivia de pesca, mas há quase 90 dias ele não pescava. Ele era ridicularizado pelos pescadores da aldeia e tinha apenas um jovem, o seu discípulo que estava ali sempre ao seu lado. É uma história de amizade belíssima, mas eu quero destacar aqui a perseverança, a resiliência desse velho. A virtude da fortaleza, a capacidade de resistir a todas as humilhações, de resistir a todas as dificuldades, as intempéries do mar, mesmo sendo velho, porque tinha um dever, tinha uma missão a cumprir, tinha uma vocação a corresponder. Ele era um pescador, e o pescador é aquele que pesca, mesmo se está há 90 dias, há quase 90 dias sem pescar. Ele sai para o mar com o seu barco. Amadurecer, meus amigos e alunos, é superar e absorver as circunstâncias da vida. Aquilo que o filósofo espanhol vai dizer, José Ortega y Gasset, ele diz: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Não é aquilo que você pensa ser. Quem você pensa ser são as suas circunstâncias. Qual é a sua circunstância hoje? De uma pessoa que precisa melhorar a sua vida financeira, de uma pessoa que precisa melhorar a sua saúde, uma pessoa que precisa ter alguma religião, você que não acredita em mais nada. Qual é a sua circunstância? Qual é a sua realidade? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ele continua dizendo: se eu não as salvo, não salvo a mim mesmo. É aquela frase que Dom Quixote de la Mancha, grande obra do romance, né? Esse divisor de águas na história da literatura, grande obra, grande romance, que vai inaugurar esse gênero literário de Miguel de Cervantes, o pai da língua espanhola. Ele vai dizer: ahora yo soy, yo sé quem soy, ahora yo sé quem soy. Agora eu sei quem eu sou. Mesmo se tratando ali de um sonhador, de um louco que era Dom Quixote, ao fim da obra, depois de todas as peripécias possíveis que nós já tão bem conhecemos, ele vai exclamar: agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. E eu pergunto para você: você sabe quem você é? Ou você é apenas a projeção da sua exaltação imaginativa? Ou você é quem as pessoas dizem que você é? Ou você é aquele que você gostaria de ser? Você diz ser aquele que você gostaria de ser. Estou fazendo algumas perguntas aqui
numa linha mais filosófica, para que nós possamos entender que a literatura é isso. A literatura ela nos instala na realidade. Lendo essa obra, nós podemos entender como que nós vamos amadurecer na prática. Primeira coisa, para que eu possa me instalar na realidade, eu preciso entender o enredo. Aquelas pessoas que ainda fazem a famosa pergunta, a popular pergunta, porém imbecil pergunta, Capitu traiu ou não Bentinho na obra Dom Casmurro? Essa nunca foi a questão principal. Machado de Assis nunca quis deixar essa questão como sendo a mais relevante da obra. Isso é reduzir uma obra-prima a uma pergunta piegas, a uma pergunta sem profundidade alguma, superficial, como a maioria das pessoas que a fazem. Apenas estudando a obra para passar no vestibular, não. Nós precisamos entender os meandros, a profundidade filosófica das obras. Para isso, o primeiro passo é a assimilação do enredo. Qual que é a lógica interna de uma obra? Por exemplo, Dom Casmurro, a lógica, qual que era? A lógica da obra. Entendendo que Machado de Assis, ele diz escrever com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, portanto, ele é extremamente irônico. Ele é um tanto quanto pessimista. Tem um capítulo que vai dizer só das negativas ali nas memórias póstumas de Brás Cubas, as grandes negativas. Vai deixar bem claro que é um autor pessimista, porém muito irônico. Escreve de maneira engraçada, tamanha a fineza da sua ironia. Mas nós precisamos entender isso, não reduzir a obra a alguns comentários superficiais. A lógica interna da obra, por exemplo, de A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, ao se deparar com a morte que se aproxima o protagonista Ivan, ele passa a reavaliar a sua vida, percebendo o quanto dela desperdiçou como filho, como pai, como esposo, amigo, se dedicando a objetos banais e medíocres. Essa é a lógica interna da obra, que é uma novela russa de Lev Tolstói. Qual que é a lógica interna? É essa. Dessa novela chamada A Morte de Ivan Ilitch. Eu preciso entender do que se trata. Resumindo, é isso. É um homem que viveu uma vida medíocre, que não era um bom pai, não era um bom esposo, não conhecia direito seus filhos, buscava apenas viver um casamento de aparências, as frivolidades da vida, e vai morrer. E a cena inicial é terrível, porque estão ali alguns colegas de trabalho velando o seu corpo e se questionando ali, entre eles, quem ocuparia o seu lugar na empresa. Olha que triste isso. Mas nós precisamos entender essa lógica interna para que nós não tenhamos uma visão equivocada, reducionista das obras. O segundo passo é a constatação da verossimilhança. Ao nos depararmos com uma obra como essa, da Morte de Ivan Ilitch, é real o que o autor escreve? É factível aquilo? É possível que um homem tenha uma vida tão superficial, tão vazia, a esse ponto das pessoas estarem no seu velório sem o mínimo de apreço pelo defunto, só pensando já em quem vai ocupar o seu lugar? A história de vida de Ivan Ilitch foi das mais simples, das mais comuns, portanto das mais terríveis, vai afirmar o autor Lev Tolstói. Ele vai dizer isso. Então, há verossimilhança. Nós conhecemos pessoas como Ivan Ilitch que caem no vazio existencial, que têm dinheiro, que têm posição na sociedade, mas que não têm sentido algum para a sua vida, porque não realizaram a sua vocação, não conquistaram o seu lugar, não corresponderam
ao seu dever, ao sentido das suas vidas. Terceiro passo importante para a maturidade, como leitores, e através da leitura nos tornarmos homens mais maduros, é a incorporação do drama existencial da obra. Como que nós podemos incorporar aquilo na nossa vida? Por exemplo, lendo o Pinóquio, de Carlo Collodi, uma obra de aparência juvenil, mas que é extraordinária, serve para todas as idades. O homem imaturo, geralmente, ele é curioso. Aquilo que Tomás de Aquino chama de curiositas. Ele é como o Pinóquio. O Pinóquio era extremamente curioso. Ele não era só mentiroso. Mentiroso é ali a atribuição mais rasa de Pinóquio. Ele era curioso, ele era extremamente descompromissado, ele era imaturo, ele era preguiçoso, ele era desobediente. Nós, homens imaturos, somos assim também preguiçosos? Não cumprimos o nosso dever? O senso de realidade, o autoconhecimento, uma pessoa madura é aquela que conhece a si mesma. Uma pessoa que sabe das suas potencialidades, mas também sabe do quão ruim pode ser. Santa Teresa d'Ávila, ela diz isso. É extraordinário o quanto ela vai nos ensinar sobre o autoconhecimento. Ela diz, é loucura querer conhecer o céu, os mistérios transcendentes, podemos dizer assim, e não entrar em si mesmo, e não conhecer a si mesmo. É uma loucura. Nós precisamos ter esse senso de realidade. Ernest Hemingway deu este senso de realidade para o velho Santiago, na sua obra O Velho Mar. Tem uma frase que esse velho vai dizer para si mesmo o tempo todo, dizendo ali, enquanto ele pescava com as mãos amarrando aquela linha, ele atrás daquele peixe-espada, durante 3 dias. E há ali, nesses 3 dias, uma alegoria, porque ele foi dado como morto, ele vai voltar depois de 3 dias. Há uma alegoria com o próprio Cristo, que ressurge depois de 3 dias. Ele é ferido nas suas mãos, segurando aquelas linhas, aquele peixe. Depois de vencido, começam a aparecer tubarões para comer a carne daquele peixe. E ele diz para si mesmo, não penses, velho, segue o teu rumo e aceita o que vier. Ele diz o tempo todo isso. Se alimente, não desista, persiga os seus sonhos, os seus objetivos. Você não veio aqui para pescar um peixe, pesque-o. Enquanto você não pescá-lo, você não pode voltar para a aldeia, voltar para a praia sem ter pescado esse peixe, e vai surgir tubarões. Ele começa a bater nos tubarões com ali os remos, até que os remos caem na água. Depois ele pega o facão e começa a bater. Ele consegue vencer alguns tubarões ali, matando alguns, mas os tubarões comem praticamente o peixe todo. Ele volta apenas com a carcaça do peixe. Numa frase maravilhosa, ele vai dizer, um homem pode até ser derrotado, mas não pode ser destruído. E eu encerro aqui a nossa última aula com uma frase maravilhosa. Na peça de Shakespeare, Rei Lear, nós temos esse exemplo de imaturidade, de vitimismo, de imanência, ou seja, a incapacidade de transcender, de buscar algo que está para além de si mesmo, é reduzir a sua busca a você mesmo, buscar apenas o próprio umbigo. Ao invés de transcender, dessa transcendência, nós viveremos a imanência, viveremos no horizonte. Nós que somos chamados ao vértice, ao alto, a subir a essa ascese intelectual e espiritual. As filhas de Rei Lear, falando a respeito do pai, elas vão dizer, veja só como é caprichosa a sua velhice, o pai já está velho.
são fraquezas da idade, porém ele sempre se conheceu muito pouco. Ele sempre se conheceu muito pouco, mesmo sendo um velho, mesmo tendo idade cronológica já de um velho. Ele não tinha autoconhecimento, ele se conhecia pouco. E o bobo vai dizer ali, de maneira muito sincera, funcionando como a própria consciência do rei Lear: tu não deverias ter ficado velho antes de ficares sábio. Essa é a frase que eu encerro. Nós não podemos envelhecer antes de nos tornarmos sábio. A palavra sabedoria vem de saborear, de experimentar. Mais do que apenas o conhecimento adquirido através dos livros, nós precisamos adquirir através de uma vida instalada na realidade, dessa imersão que as obras ficcionais podem fazer com que você e eu façamos na nossa realidade, nas nossas circunstâncias, de tal modo que nós iremos adquirir a cada dia mais sabedoria, experimentando dramas, dores, sofrimentos, amadurecendo, não mais nos vitimizando, não mais desistindo de qualquer desafio que a vida nos impõe, mas, como o velho Santiago, nós possamos dizer para nós mesmos: um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula no Clube Cor Inquietum.